Dando continuidade ao tema dos estoques, nessa videoaula vamos estudar o sistema de inventário permanente. O que significa esse sistema, quais são os critérios de valorização e os seus impactos contábeis. Conforme nós vimos no vídeo anterior, o sistema de inventário periódico é aquele em que a empresa não tem um controle contínuo sobre as saídas de mercadorias e, portanto, não consegue apurar o CMV a cada operação. No sistema de inventário permanente, esse controle contínuo existe, ou seja, a empresa possui mecanismos para apurar em cada entrada e saída quais foram as quantidades e os valores envolvidos de custo do estoque. Logicamente, essa forma de inventário possui diversas vantagens. Para fins de gestão, é possível ter uma posição atualizada dos estoques. Isso auxilia o planejamento tanto das compras quanto das vendas. Também existe um controle mais tempestivo do nível dos estoques. A empresa consegue saber quanto que ela tem de estoque a cada momento. E, além disso, proporciona um melhor acompanhamento da evolução dos custos. Não é necessário realizar um inventário físico para se ter informação a respeito dos custos ao longo do período. Conforme nós discutimos no vídeo anterior, esse sistema de inventário permanente, obviamente, tem um custo. Ele traz vantagens, mas ele custa um investimento de tecnologia, de sistemas, de treinamento de pessoas. Então, portanto, cada empresa avalia os custos e benefícios para decidir se implanta ou não um sistema de inventário permanente. Um outro aspecto importante a destacar é que no sistema de inventário periódico, a contagem física é feita periodicamente. No sistema de inventário permanente, eu não preciso fazer a contagem física porque o controle contábil dá essa informação atualizada para a empresa. Agora, é óbvio que de tempos em tempos, mesmo no sistema de inventário permanente, a empresa realiza inventários físicos para verificar se o controle contábil está coincidente com o físico. Não adianta nada o sistema contábil da empresa informar que existe um estoque de 100, sendo que fisicamente existem somente 30 unidades. Se está ocorrendo diferença entre o físico e o contábil, alguma coisa está acontecendo. Ou as vendas não estão sendo registradas, ou então está ocorrendo furto, pode estar ocorrendo quebra internamente, e essa informação vai gerar para a empresa uma ação para poder controlar e corrigir essas diferenças de inventário físico em relação ao contábil. Então, quando a gente fala que o inventário é permanente, não significa que todo dia a empresa faz um inventário, não é isso. O inventário, a contagem, está implantada no sistema. Quando a empresa dá saída de uma mercadoria, ela tem a informação no sistema de quanto é essa saída em unidades. Consequentemente, no sistema, eu sei quanto eu tenho de estoque a cada momento. Porém, periodicamente, também é feita uma contagem física para que a empresa sempre valide o seu controle contábil e garanta que o que está registrado na contabilidade existe fisicamente e vice-versa. Agora vamos discutir os critérios de valorização do custo dos estoques, que nada mais são do que a forma de atribuição dos custos incorridos na aquisição e produção das mercadorias. Existem alguns critérios mais utilizados, que são os que a gente vai discutir aqui. O chamado custo específico. Além disso, o famoso PEPS, primeiro que entra ou primeiro que sai, ou FIFO, First In, First Out, em inglês. E também o critério da média ponderada móvel, que nós vamos estudar a seguir. Além desses critérios, existe um quarto critério denominado WEPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, ou em inglês LIFO, que é o Last In, First Out, que seria a lógica inversa ao PEPS. Porém, este método atualmente não é aceito
pelas normas contábeis, tanto internacionais, IFRS, quanto locais, pronunciamento do CPC. E também não são autorizados pela legislação fiscal. Tá? Isso tem um motivo, tem uma lógica. O fato de eu usar o critério do EPS faz com que o estoque final esteja sempre valorizado pelas compras mais antigas. E, portanto, o que vai para o resultado, o que vai para o CMV, são as compras mais recentes. E assumindo um ambiente de aumento de preços, eu vou ter consistentemente um CMV mais alto, o que vai implicar num resultado mais baixo e, portanto, imposto menor para o governo. Por isso a legislação fiscal não autoriza o EPS como uma forma de critério de valorização do custo. Então agora vamos estudar cada um desses 3 critérios mais utilizados, começando com o custo específico, que, como o próprio nome diz, seria a atribuição de um custo a um determinado item. Cada item vai ter o seu custo. Por isso é aplicável a itens que normalmente não são intercambiáveis. Geralmente ele é utilizado quando é possível identificar para cada item do estoque o seu respectivo custo. E geralmente também são custos significativos. Imagina, por exemplo, uma empresa que produz aviões. Ela não vai produzir 200 mil unidades de aviões, ela vai produzir algumas unidades e cada avião vai ter o seu custo, porque é uma unidade específica com custos específicos da produção e cada produto vai ter o seu custo. Agora, se imagina, por exemplo, uma empresa que está produzindo cervejas e produz lá milhares e milhares de garrafas ou de latas de cervejas. Eu não vou ter condição de calcular o custo individual de cada unidade de garrafa. Vou ter que ter um outro método de custeio. Ok? Então, o custo específico, ele normalmente é aplicável para itens que são específicos, por isso ele leva esse nome, custo específico. Já o PEPS, que é o FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, considera que os valores pagos na aquisição das primeiras mercadorias são os primeiros a serem computados como CMV. Portanto, como consequência, o que vai estar dentro do estoque? Sempre as compras mais recentes, porque as compras mais antigas foram embora, saíram. E, portanto, o CMV, que é o que saiu, é avaliado pelo custo das compras mais antigas. Esquematicamente, é como se a gente tivesse mais ou menos isso aqui. Imagina que a empresa tem um estoque inicial aqui de 5 unidades, isso que está em verde, e ela fez 2 compras ao longo de um período. 3 unidades e depois mais 2. Se eu estou adotando o PEPS, imaginando que eu vendi 8 unidades durante o período, eu vou considerar que as 8 unidades vendidas se referem às 5 primeiras e depois às 3 da primeira compra. E o que sobrou no estoque final? Sobraram as últimas compras. Tá ok? Então, fisicamente, é mais fácil imaginar o critério do PEPS. Agora, o fato de eu adotar o critério do PEPS na contabilidade não implica necessariamente que a movimentação física seja desta forma, tá? Esse é um critério contábil de valorização do custo. Eu dei esse exemplo em termos de unidades para facilitar a visualização, mas não necessariamente o físico tem que respeitar esta movimentação de primeiro que entra ao primeiro que sai. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, uma empresa que fisicamente adota esse sistema, porque, por exemplo, as suas mercadorias têm um prazo de validade curto, então ela precisa dar saída logo das primeiras que entraram, não necessariamente implica que na contabilidade eu seja obrigado a adotar o PEPS. Isso tem que ficar claro. O PEPS é um critério de valorização na contabilidade das mercadorias que estão sendo vendidas e, por consequência, do estoque final. Então vamos a um exemplo numérico. Esse exemplo, na verdade, é o mesmo que a gente usou na aula do inventário periódico.
apenas com algumas informações adicionais. Esse exemplo está no objetivo de aprendizagem 4 do capítulo 5. Então é a nossa companhia BMG, que tinha aquele estoque inicial de 100 mil, com 100 unidades de mercadorias. E ela tinha realizado 3 operações, uma compra de 50 unidades, uma venda de 140 unidades e uma compra de 50 unidades adicionalmente. A única informação adicional aqui que a gente colocou é que as vendas foram definidas tanto em valores quanto em unidades, que agora a gente tem um controle permanente, e também incluímos a data da venda. A venda foi realizada antes de ocorrer a segunda compra. Então, isso será importante para fins do controle do estoque. Então, agora, o que a gente vai precisar fazer é elaborar uma ficha de controle de estoques, justamente para apurarmos quanto foi o custo da mercadoria vendida, adotando esse critério do PEPS. Então, a ficha nada mais é do que um controle de entradas, saídas e saldo, porém, não somente com valores totais, valores monetários, que é o razonete que a gente já tem. Aqui na ficha a gente tem o valor total, mas também a quantidade física e, portanto, o custo unitário. Então, nossa ficha começa com o saldo inicial, em que a empresa tem 100 unidades, com um custo unitário de 1.000 por unidade, portanto, um custo total de 100 mil. Na sequência, ela realizou uma compra de 50 unidades por 87.500, que significa que o custo unitário foi 1.750. Logo, no saldo final, nesse momento, eu tenho 2 lotes. Importante aqui destacar que, como nós estamos elaborando a ficha pelo PEPS, é fundamental descrever os 2 lotes no saldo final, porque ao realizar a venda, nós vamos ter que dar baixa do primeiro que entrou, já que o critério é esse, primeiro que entrou, primeiro que saiu. Então, se eu misturo os 2 lotes, eu não tenho mais o controle de qual entrou primeiro. Então, agora, na venda, a empresa vendeu 140 unidades. Como nós estamos adotando o critério do PEPS, nós vamos dar baixa primeiro das 100 unidades do primeiro lote, que na verdade é do estoque inicial, e como esse lote não foi suficiente para atender a venda total, nós vamos utilizar mais 40 unidades do segundo lote, que foi a compra, e essa compra teve um custo de 1.750. Portanto, o custo dessas 140 mercadorias que estão sendo vendidas pelo critério do PEPS é de 170 mil. E o que sobrou no estoque? Sobraram 10 unidades do segundo lote, do lote da compra, valorizadas por 1.750 cada unidade, portanto 17.500 de saldo final. Ok? Veja que se eu estivesse usando aqui o EPS, que é aquele critério que nós comentamos que não é aceito pelas normas contábeis nem pela legislação fiscal, eu daria baixa inicialmente das 50 unidades, que foram as últimas que entraram, quer dizer, o último que entra é o primeiro que sai. Então, as últimas que entraram foram 50 unidades. E depois, para completar 140, eu daria baixa de 90 unidades do saldo inicial. E aí sobraria no estoque 10 unidades a 1.000, né? Ou seja, eu estaria com um estoque valorizado pelas compras mais antigas, não pelas compras mais recentes. E por consequência, o CMV estaria mais alto. É claro que esse efeito ocorre assumindo que os preços aumentam. Se os preços diminuíssem, o efeito seria inverso. Mas como aqui no Brasil a gente teve já um histórico de inflação bastante alta, né, uma hiperinflação, e tradicionalmente, mesmo sem a hiperinflação, a gente vem tendo uma inflação, mesmo que a níveis mais baixos, o mais natural esperado é que os preços ao longo do tempo vão tendo um aumento e, portanto, esse efeito de CMV mais alto é esperado e, por isso, o EPS não é aceito pela legislação fiscal. Já pelas normas contábeis, o EPS não é aceito porque, de certa forma, ele subavalia o preço atual do estoque, assumindo, de novo, que os preços estão aumentando, né?
Quer dizer, quando eu utilizo o PEPS ou a média que nós vamos ver, o que fica no estoque é um valor mais próximo do custo atualizado. Se eu uso o PEPS, o custo fica antigo. Então a informação do balanço fica menos realística. Por isso, as normas internacionais e os CPCs também vedam a utilização do WEPS. Então, agora, completando a segunda compra, que foi feita por 1.250 de custo unitário, sendo 50 unidades, eu tenho, ao final, um estoque de 10 unidades a 1.750 e 50 unidades a 1.250. Finalizando aqui a ficha, apenas apurando os totais, eu tenho 150 mil na coluna de entrada. Esses 150 mil nada mais são do que as compras, o que entrou de mercadoria em termos de valores. Claro que aqueles 100 ali seriam as compras em unidades. Aqui, na coluna de saída, eu tenho o total do CMV, de acordo com o critério do PEPS. Temos 170 mil de saída. E os 80 mil nada mais são do que o nosso estoque final, em valores monetários. E agora, como ficam os razonetes? Nós temos a primeira entrada a prazo, um débito de estoque, um crédito de fornecedores. Aí vem o registro da venda. Então, a venda por 420 mil a crédito é feito um débito em clientes, porque a venda foi a prazo, e aqui neste momento nós já vamos registrar o CMV. Aqui está a grande diferença do sistema permanente para o periódico. No periódico, a gente dependia da realização do inventário físico para registrar o CMV. Aqui não. A cada transação em que é registrada a venda, eu sei, pela ficha de controle, quanto foi o CMV daquela venda. Neste caso específico, nós sabemos que o CMV foi 170. Então, nós vamos baixar o estoque, fazendo um crédito, e debitando 170 no CMV. Finalmente, a segunda compra foi realizada por 62.500, a débito no estoque, e também foi a prazo, portanto, crédito no fornecedor. Com isso, nós temos um saldo final de mercadorias de 80 mil pelo PEPS. Agora, o que seria o critério da média? A média, como o próprio nome diz, vai dar baixa no estoque pelo custo médio das unidades naquele momento. E ela é ponderada porque a média vai ser calculada em razão das quantidades e custos unitários. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 unidades a 1.000 e 50 unidades a 2.000, o custo médio é 1.500. Mas se eu tenho 50 unidades a 1.000 e 200 unidades a 2.000, o custo médio não vai ser 1.500. O custo médio vai estar muito mais próximo de 2.000 do que de 1.000. E além disso, o valor da média vai se alterando pela compra das outras unidades por um preço diferente ao da média existente na data da compra. Por isso, esse critério é chamado de média ponderada móvel, que eu não tenho uma média única do período. Essa média vai se alterando a cada nova compra que entra por um custo diferente do custo médio anterior. Então, esquematicamente, aquele mesmo estoque de 5 unidades com mais 5 compras ao longo do período, aplicando a média, na verdade eu não vou ter a identificação de qual mercadoria está sendo vendida. É feito um custo médio, como nós destacamos, é a cada transação, tá? Mas de qualquer modo, pensando fisicamente, é como se eu fosse extraindo as mercadorias pela média e, portanto, eu não tenho um custo das primeiras unidades que estão saindo. O custo está saindo pela média. Observando aqui a ficha de estoques pela média, começamos com o mesmo saldo inicial, e aí vem a primeira compra, de 50 a 1.750. O que vai acontecer no saldo final? Agora sim, nós vamos juntar os dois lotes, porque o que importa para a gente é o custo médio. Então, as 100 unidades iniciais com as 50 da compra dão um total de 150. Como é que eu calculo a média? Na verdade, eu vou calcular primeiro o valor total, então 100 mil mais 87,5 dá 187,5, e eu divido 187,5 por 150.
Isso já vai nos dar a nossa média ponderada. Vejam que aqui eu tenho um lote que custou 1.000 e um de 1.750. E a média não é 1.375. Por quê? Porque eu tenho mais unidades que custaram 1.000 do que unidades que custaram 1.750. Então a média é deslocada mais para o lado do 1.000. Por isso ela é chamada de média ponderada. Na sequência, a empresa vai realizar uma venda. Vamos dar baixa do estoque pelo custo médio. Naquele momento, o custo médio naquele momento é 1.250. Então vão sair 140 unidades com custo médio de 1.250. Logicamente sobram 10 unidades também a 1.250. E na sequência vem uma próxima compra de 50. Por acaso, neste exemplo, essa compra custou, em termos unitários, também 1.250. Então, nesse caso, a média não está sofrendo alteração. Mas se eu realizasse essa compra por um custo diferente de 1.250, então eu teria no saldo final um custo médio atualizado. E caso houvesse uma próxima venda, o custo unitário dessa venda já seria uma média diferente do 1.250. Por isso é chamada de média ponderada móvel. Ela vai se alterando a cada compra que é feita por um custo diferente do custo médio. Finalizando aqui a ficha, nós temos um saldo de estoque de 75.000, 150.000 foram as compras, isso não se altera em razão do método, porque as compras entram pelo custo de aquisição, mas o CMV sim se altera. Como nós estamos dando baixa pela média, o CMV agora foi para 175. E, logicamente, essa diferença vai estar alocada ao estoque final. Se o meu CMV foi mais alto, o meu estoque está mais baixo. Então, em termos de razonetes, temos os mesmos lançamentos de compra e o mesmo lançamento de venda. Porém, a baixa do CMV, que é feita em seguida à venda, vai ter o seu valor alterado. Agora, ao invés de dar uma baixa por 170.000, que era o valor apurado pelo PEPS, nós vamos dar baixa por 175. A segunda compra foi feita pelo mesmo valor, e agora o saldo final do estoque, ao invés de ser 80.000 no PEPS, agora é 75.000 pela média ponderada móvel. Então vejam que no PEPS, assumindo que os preços estão aumentando, o estoque final fica mais atualizado com o preço mais recente. E o que vai para o resultado é o custo das compras mais antigas. No WEP seria o inverso, nós não vamos fazer aqui, e a média fica no meio dos dois, né? Entre o PEPS e o WEPS. Agora, para finalizar essa discussão, vamos comparar os resultados. Vejam que no PEPS eu tenho um resultado bruto de 250 e um estoque final de 80.000. E pela média, eu tenho um resultado menor porque o CMV está maior. Por outro lado, o estoque está menor em relação ao PEPS. Então vocês podem estar pensando assim, poxa, e agora? Né? A contabilidade tem que refletir a realidade. Eu tenho dois critérios aqui que estão gerando resultados e saldos de balanço diferentes. Qual que é o correto? Qual que a empresa deve utilizar? Ora, os dois critérios são válidos. Na verdade, o que importa é que a empresa tenha consistência ao longo do tempo. Ou seja, ela escolha um critério, esse critério é chamado nas normas contábeis de política contábil. Então, feita a escolha da política contábil, mantém-se consistência ao longo do tempo. E além disso, tem um segundo fator, que é o fato de que essas diferenças são temporais. Vamos imaginar aqui, por exemplo, se a empresa resolvesse vender as unidades restantes, assumindo aqui um preço de 180.000, e não fizesse novas compras. O que nós teríamos de resultado? Só dessa transação, pelo PEPS, teríamos uma receita de 180, só que o CMV agora é 80, que é o que sobrou no estoque, e o estoque zeraria. Pelo critério da média, o CMV seria 75, que era o saldo do estoque anterior, e portanto o resultado agora está maior. Então vejam que o efeito se inverteu. No anterior,
o PEPS dá um resultado maior, agora, neste atual, o PEPS está dando um resultado menor. Então, se a gente somar os dois momentos, o que nós teríamos? Uma venda total de 600 mil e um custo total de 250, que, ora, nada mais é do que o estoque inicial de 100 e as duas compras que totalizavam 150. Então, vejam que o resultado é o mesmo. Portanto, a diferença entre os métodos é apenas temporal. É por isso que eu destaquei a importância da consistência. Se eu tenho consistência do método, ao longo do tempo, imaginando um horizonte temporal maior, essas diferenças não devem ser tão significativas. E quando o estoque é zerado, então aí a diferença ela é totalmente eliminada. Então, com isso, nós finalizamos essa discussão do sistema de inventário permanente. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar ajustes que são feitos aos estoques. Então, por exemplo, devoluções podem ocorrer, também podem ocorrer descontos, abatimentos, descontos comerciais, financeiros, gastos adicionais, fretes, seguros e coisas do gênero. Então, como nós tratamos esses eventos adicionais que podem acontecer, tanto nos controles de estoque quanto nos razonetes, nos lançamentos contábeis. É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Obrigado.